Bom dia, meus amigos. Espero que todos estejam bem. Vamos aos comentários das mensagens enviadas na semana. Primeira mensagem: viver sua verdade é o único caminho para a autorrealização. E muitas vezes, por medo da não aceitação, do não pertencimento, acabamos nos afastando do caminho do coração, o que fatalmente nos levará ao sofrimento. E a transformação acontece exatamente no momento que você compreende que, na verdade, ser quem você realmente é, viver sua verdade, é o maior gesto de amor que se pode ter com o próximo. O que significaria não viver sua verdade? Sabe aquela situação que internamente a gente crê em algo, acha que deveria agir de determinada forma, mas acaba adotando uma atitude diferente por algum motivo externo? Isso gera o que se chama de incongruência, ou seja, quando eu prego uma coisa e faço outra, ou dizendo de outra forma, eu não vivo o que prego, ou no mínimo, eu não vivo o que eu penso que deveria, ainda que eu não pregue, que eu não exteriorize o que eu penso. Essa incongruência, ela pode ser consciente ou inconsciente. Nos dois casos, eu terei que lidar com algum problema. Se a incongruência for inconsciente, ela gera uma autoimagem distorcida. Eu creio ser ético, mas não ajo eticamente. Eu creio ser profissional, mas no exercício da liderança eu tomo decisões pessoais em detrimento de pessoas que não são próximas a mim. Eu digo que não entendo como pessoas agem com preconceito ou pré-julgamento, mas eu julgo as pessoas. Falo em igualdade, mas repilo pessoas que pensam diferente de mim. Afirmo que sou cristão, mas não me incomodo de causar prejuízo a outrem. Ou ainda, quando eu vivo uma pseudo-nobreza, em que afirmo que me proponho a ajudar as pessoas, e até ajudo de verdade, mas no fundo eu faço isso para obter vantagens pessoais, ainda que a vantagem seja apenas a imagem de nobreza, ou até para que eu possa influenciar decisões que beneficiem as pessoas que me sejam mais queridas. Enfim, os exemplos aí vão aos milhões, né? Qual é a consequência de se ter uma autoimagem distorcida? Pode ser que em algum momento isso venha para o meu consciente. E quando eu perceber que eu não sou o que eu pensava ser, ou pior, que eu sou justamente o que eu criticava nos outros, isso vai gerar uma frustração tamanha que pode culminar até numa depressão. Mas como eu disse na semana passada, sempre tem uma boa notícia por trás dos fatos ruins. A boa notícia é que, se eu percebi que não sou o que eu pensava ser, agora eu sei o que eu preciso fazer para me tornar. E aí é só questão de tempo. Isso é claro se eu aprender a me perdoar e assumir a responsabilidade por mudar minha atitude. Já no outro cenário, em que a incongruência é consciente, eu tô fadado a viver uma vida de insatisfação. Porque eu sei que o motivo que me faz agir diferente do que eu creio ser correto é um motivo externo, que pode ser a necessidade de pertencer a algum grupo, de me destacar em relação aos demais, ou alguma das milhares de carências tão comuns entre todos nós. E muitas das vezes uma fraqueza moral. Aí a insatisfação pessoal, ela vai ser fruto do conflito entre o que dizem os outros e o que diz a minha voz interior, a voz da consciência de que ninguém está imune, né? No longo prazo, essa insatisfação constante pode até gerar doenças por somatização. Por isso que não vai se sentir realizado quem não viver a sua verdade. E aqui cabe também uma ressalva. Viver a sua verdade não significa impor a sua verdade aos outros. Não podemos confundir isso com adequação. Fazendo aqui uma singela analogia, se a minha verdade é de que todo mundo deveria ir trabalhar de bermuda, mas eu me formei em direito e quero trabalhar num escritório super tradicional, eu tenho três escolhas possíveis. 1. Me adequar à tradição e ir trabalhar de terno. 2.
encontrar um escritório que não seja tão tradicional, que considere adequado e trabalhar de bermuda. Ou 3, inaugurar o primeiro escritório em que se pode trabalhar de bermuda. O que eu não posso é esperar que o escritório tradicional mude todas as suas diretrizes só para se submeter às minhas vontades, porque a relação é contrária. O escritório já existe e eu que vou aderir ou não. E aderir é aceitar, não impor mudanças. Eu fiz essa analogia singela aí, mas o conceito pode ser perfeitamente transportado para valores, cultura, etc. Próxima mensagem. A melhor forma de ajudar o outro a despertar é se mantendo desperto. Isso corresponde a dizer que você não precisa desprender sua energia em longas argumentações tentando convencer o outro, e sim que a sua presença, as suas atitudes, alinhadas com o amor incondicional, ou seja, o seu exemplo, é o maior catalisador que pode existir para o despertar do próximo. Essa mensagem é análoga à conhecida frase de que as palavras orientam, mas os exemplos arrastam. Podemos fazer também aqui uma relação com a chamada liderança pelo exemplo, né? Tão falada aí no meio corporativo. Essa mensagem traz um caráter mais de espiritualidade, quando ela usa o termo despertar, mas poderia perfeitamente ser substituído por desenvolvimento. A gente tem sempre a tendência de querer mudar as pessoas para que pensem e ajam, né, como nós. E não percebe, a gente tenta fazer com que as pessoas sejam iguais a nós, né? E não percebe que se elas fossem, continuariam nos incomodando em algum aspecto que eu exijo do outro, mas ainda não desenvolvi em mim mesmo. E por não perceber a minha própria necessidade de desenvolvimento, eu fico tentando argumentar que é o outro que tem que mudar. Mas na grande maioria das vezes é desperdício de energia, porque nem a pessoa muda, nem eu me desenvolvo. Ou alguém já mudou de tanto você falar. Não, né? A gente fica rouco de tanto falar e a pessoa não muda. Quando a gente se desenvolve, gera bons resultados, as pessoas que também querem resultados vão querer saber como é que você conseguiu. E aí elas terão se tornado terreno fértil para qualquer sugestão que você tenha para dar. Tem uma frase que eu não lembro exatamente quem é o autor, mas que diz o seguinte: pregai o evangelho a todo tempo e, se preciso for, use palavras. Essa frase me ajuda a lembrar que para ensinar algo para alguém, o primeiro recurso é dar o exemplo, porque o último são as palavras. Eu acho que essa frase é de São Francisco de Assis. Próxima. Não caia na tentação de achar que o outro é o problema. Não caia na tentação do externo. Se algo te incomoda no outro, é porque esse algo existe dentro de você. O outro é apenas uma forma de você se tornar consciente disso. Então, mantenha-se no caminho da autorresponsabilidade. Lembre-se sempre que o outro é um espelho e aproveite o momento para se curar. Essa tem relação direta com a anterior, né? Destaca apenas que nós só conseguimos identificar o que conhecemos. Então, se eu identifico no outro, é porque existe também em mim. Não exatamente da mesma forma que se manifesta na pessoa que me incomoda, mas de alguma forma se manifesta em mim. Vou inventar um exemplo bobo aqui. Vamos supor que quando eu estou no meu trabalho e alguém, depois de falar comigo, sai e bate a porta da sala, isso me irrita muito. E eu, de fato, não bato a porta de ninguém no trabalho, porque em casa eu bato a porta do meu quarto e acordo quem já estava dormindo. Ou atrapalho quem já estava estudando, ou quem estava falando no telefone. No fundo, o importante é usar o que me incomoda em alguém como elemento de autorreflexão, investigação, no sentido de, eventualmente, identificar se aquilo que me incomoda, ainda que de alguma forma diferente, também se manifesta em mim. O Ho'oponopono fala muito sobre isso, para quem quiser
se aprofundar. Próximo. Quanto mais identificada com o julgamento, mais limitada fica a consciência. Julgar é dizer não para uma maior compreensão. É abrir mão de novos cenários que ampliariam a sua visão. E é por isso que a expansão da consciência ocorre à medida que nos tornamos mais amorosos, à medida que aumentamos os nossos níveis de compreensão, aceitação e compaixão. Poxa, olha que interessante como as mensagens se relacionam, né? Eu escolho as mensagens aleatoriamente para enviar a cada dia e agora, lendo em conjunto, eu percebo a coincidência. Para quem ainda acredita que isso existe, né? Eu vou me basear novamente no Ho Oponopono. Nós só erramos achando que estamos acertando, ou seja, mantemos a prática de um erro enquanto ele está inconsciente. Quando eu vejo apenas o erro no outro, equivale a dizer, eu permaneço na superfície do julgamento do outro, não houve qualquer expansão da minha consciência. Agora, se eu superar esse impulso inicial de julgar e fizer a reflexão autoinvestigativa proposta pela mensagem anterior, caso eu encontre aquilo em mim, estarei trazendo algo do inconsciente para o consciente. Olha a expansão da consciência aí. Segundo o Ho Oponopono, enquanto eu não fizer esse processo, o universo vai provocar um padrão de eventos a serem repetidos incessantemente na minha vida, até que um dia isso me irrite a tal ponto que eu vou investigar ou vou perceber através de algum evento que parece incidental. Eu vou fazer um parênteses aqui. Já aconteceu com você de viver alguma experiência indesejada que você já viveu várias vezes? Aquelas coisas que a gente pensa, não acredito que eu estou passando por isso de novo. Ou, não entendo porque isso sempre acontece comigo. Se existe um padrão sendo repetido na sua vida, vale a reflexão de não se ver novamente como uma vítima de um evento aleatório da vida, e sim como uma causa provocadora desses eventos. Pode ser uma reflexão dolorida, mas se você encontrar dentro de você a causa, a boa notícia será de que, se está na sua mão, você pode mudar. E eu garanto, será libertador. Voltando aqui para a mensagem e aproveitando o exemplo anterior. Vamos supor que no mesmo dia, a mesma pessoa bateu tantas vezes a porta da minha sala e me irritou tanto que eu vou para casa pensando naquilo. E quando eu vou entrar em casa, eu entro pensando, caramba, por que o fulano tem sempre que bater a porta? E justamente quando eu estou pensando isso, eu bato a porta da minha casa. E nesse exato momento, eu percebo que eu faço exatamente o que eu estou reclamando. Mas eu não faço no escritório, eu faço em casa. Olha que momento revelador. Mudou alguma coisa na vida? Não, foi só uma tomada de consciência. Mas como consequência disso, o que teremos? Bom, primeiro que eu vou me policiar para não bater mais a porta de casa. Segundo, que quando alguém bater a porta da minha sala no trabalho, eu vou ter mais facilidade para perdoar. Porque eu não vou me sentir com envergadura moral para reclamar de algo que eu mesmo não consegui mudar em mim. Mais um parênteses aqui, eu tenho certeza que alguém aí pensou, beleza, mas então eu vou me dedicar pra caramba e assim que eu mudar isso em mim, eu vou cobrar a mudança da pessoa. Pois é, mas o dia que você superar isso em você, não vai mais acontecer com as pessoas ao seu redor. Muda em mim, acaba mudando no outro. Por quê? Porque nada é aleatório. Só acontecia isso com você com o objetivo de você se desenvolver e não como castigo. Então, se você já se desenvolveu, esse tipo de evento perde a razão de existir. E com você não vai acontecer mais. Fechado esse parênteses agora sim, se isso melhora tanto a minha relação em casa quanto a minha relação no trabalho, agora sim temos uma mudança real e relevante decorrente de uma simples tomada de consciência. É assim que aumentamos o nosso nível de compreensão, aceitação e compaixão, que diz a mensagem, e aqui acrescento eu, de autoconhecimento, autodesenvolvimento e evolução. Próxima.
Todo portal... Não, desculpa. Todo incômodo é um portal para a cura. Tudo que nos incomoda, tudo aquilo que não conseguimos acolher com amor, é tudo aquilo que precisamos curar. E é quando você se torna consciente disso, quando faz de cada evento uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre si mesmo, que você se torna capaz de agradecer por cada experiência vivenciada. Eu acho que essa semana foi a semana do Ho Oponopono. Essa está totalmente relacionada com todas as mensagens anteriores. Então eu vou resumir em uma única frase do Ho Oponopono que diz: tudo que vem para o consciente pode ser curado. A única coisa que foi acrescentada aqui é a inversão do sentimento de incômodo para gratidão, o que é simplesmente muito lógico. É só a gente pensar no sentido inverso. Veja, eu evoluí. Evoluí porque tomei consciência. Tomei consciência pela repetição de um padrão que me incomodou tanto que a consciência veio à tona. Logo, a quem eu devo o meu crescimento, a minha evolução? Justamente ao evento que me incomodava. E provavelmente você nunca pensou que um dia iria dizer: obrigado por ter me incomodado tanto, porque eu cresci. Mas eu garanto, se você ainda não disse isso, vai dizer. Ufa, muita coisa? Eu acho divertido. Por hoje é isso. Tenham todos uma próxima semana iluminada, divertida e, acima de tudo, de evolução. Fiquem com Deus.